Olá a todos, sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema Resposta de emergência a um ataque cardíaco quando sozinho e medidas preventivas. Quando se é uma pessoa idosa e está sozinha e o seu peito dói, uma única decisão nos próximos 5 segundos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Se tossir neste momento, essa escolha pode ser o último erro da sua vida. Na verdade, os serviços de urgência continuam a registrar casos de pessoas que acreditaram neste conselho e desfaleceram antes de conseguirem chamar uma ambulância. Com este artigo, pode aprender a realizar apenas uma ação que irá maximizar as suas hipóteses de sobrevivência quando estiver sozinho. Se ainda tiver forças para tossir, deve usar essa força para fazer uma escolha completamente diferente. Quando o seu coração para, tossir é tudo o que pode fazer e nem sequer consegue gritar. O remédio real não é tossir. Nem são os remédios populares, mas sim os 5 segundos antes de desmaiar, que os profissionais de saúde na área de emergência nos alertam continuamente. Esta é uma manobra de sobrevivência real que precisa de realizar em 5 segundos. Apenas ao ler este artigo hoje, receberá uma cópia gratuita do meu livro de estreia mais fiável, que irá aliviar o fardo para si, para o seu cônjuge e para os seus filhos. Então, em primeiro lugar, vou falar sobre algo que não deve, em absoluto, fazer. Provavelmente já viu muitos vídeos deste tipo no YouTube, ou ouviu conselhos de familiares. Quando sentir uma dor no peito, dê um soco forte no meio do peito. Isso criará um choque elétrico no coração, ajudando-o a reiniciar. Acredita nisso? Precisa de eliminar isso da sua mente imediatamente. Este é um assunto sério, é uma técnica muito específica que os médicos só usam nos filmes quando o coração já parou completamente. Pense bem, o seu coração idoso não parou. Está a gritar de dor devido a um bloqueio nos vasos sanguíneos, tentando desesperadamente sobreviver. Mas você vai dar-lhe um soco? Isso é como usar um martelo para bater num motor de carro que está a funcionar perfeitamente. O choque fará com que o coração, que de outra forma seria perfeitamente saudável, pare. Tecnicamente, isso é chamado de concussão cardíaca. Tentar salvá-lo, na verdade, leva-o a um estado irreversível. Não deve bater nele quando está com dor. Está a fazê-lo parar. O coração vai sobreviver. Esta informação é muito importante para os idosos. Muitos dos seus amigos provavelmente estão a interpretar mal este assunto. Por favor, carregue no botão gosto e deixe um comentário abaixo para que possamos espalhar esta valiosa informação. E, idosos, já se inscreveram no meu canal? Não se preocupem, é totalmente gratuito, para toda a vida, por isso sintam-se à vontade para carregar no botão gosto. Depois, posso fornecer-vos ainda mais informações importantes sobre saúde. Apenas mais uma vez. Agora que já carregaram no botão gosto, vamos passar para um assunto realmente importante. E, idosos, sabem qual é a maior razão pela qual perdemos os ataques cardíacos e desperdiçamos um tempo precioso? É porque vemos demasiadas novelas. O que mostram esses filmes? As pessoas agarram o peito, gritam e caem ruidosamente. Então, inconscientemente pensamos: um ataque cardíaco será incrivelmente doloroso. Se me acontecer, saberei. Mas a realidade é completamente diferente. Sabem o que os cardiologistas mais temem? É quando as pessoas vêm ter conosco a fingir que têm um ataque cardíaco. O coração fica logo acima do estômago. Por isso, quando há um problema com o coração, ele comprime o estômago. Depois confundimos. Deve ser por causa da francesinha que comi ao almoço. Devido a esta ilusão, muitas vezes vamos à farmácia comprar um medicamento para a digestão em vez de ir ao hospital. E infelizmente perdemos a oportunidade de ouro. Deixem-me contar-vos um exemplo real. É a história do Sr. José, um homem de 73 anos que vive no Porto. Este homem era uma pessoa muito saudável, que normalmente comia apenas uma vez a cada meio-dia. Certa noite, enquanto comia caldo verde, sentiu de repente um desconforto no estômago, como se tivesse a garganta entupida. Numa situação dessas, o que faria? Toda a gente faz o mesmo. Ai, acho que estou com caldo verde entupido. Depressa, dê-me uma agulha. O Sr. José também o fez. Picou o dedo, e sangue vermelho seco escorreu. Ele arrotou alto quando lhe bati nas costas. Depois sentiu-se um pouco melhor, e pensou: o enjoo passou, preciso de dormir. Mas, Sr. José, há algo muito importante aqui. O Sr. José experimentou algo muito estranho, mais do que um simples banho frio. Embora o quarto estivesse quente, um suor frio escorria-lhe pelas costas, como se tivesse levado um balde de água fria. E não era apenas dor de estômago.
sentia uma sensação constante de peso e pressão, como se uma pedra pesada estivesse a pressionar o seu peito. Este era um sinal importante do seu corpo. Quando comemos normalmente, o suor frio não escorre como chuva. Mas o senhor, José, pensando que estava constipado por causa do suor frio, ignorou-o. Infelizmente, essa escolha foi irreversível. Aquele jantar tornou-se um ponto de viragem trágico, dividindo para sempre o destino do senhor José, segundo dados do Serviço Nacional de Saúde de Portugal. Muitas pessoas que sofreram ataques cardíacos relatam ter sentido sinais incomuns no dia anterior ou nos dias anteriores. Esses foram exatamente os sinais que o senhor José sentiu. Agora, vou resumir-vos. Apenas memorizar isto hoje valerá a pena. Podem comer caldo verde e vegetais. Podem tomar enzimas digestivas, mas se sentirem que estão constipados, a tossir sem razão, ou com o peito a sentir-se apertado ou pesado como uma pedra, se estes sinais coincidirem, é uma situação muito urgente que requer que pensem no 112 antes de tomarem enzimas digestivas. Se o senhor José soubesse apenas o significado deste suor frio, ele estaria a sorrir com a sua família agora. Em pessoas idosas, além de sintomas como suores frios e náuseas, como o senhor José acabou de mencionar, o coração mente de forma surpreendente antes de parar. O coração está dentro do peito, mas envia sinais de que está a doer num local completamente diferente. O primeiro sinal é a dor irradiada. Sente uma dor no peito e de repente sente dormência no ombro esquerdo ou na parte interna do braço, ou de repente sente uma dor aguda na mandíbula ou nos dentes que antes estavam normais, não é algo para ver um ortopedista ou um dentista. Na verdade, se for ao dentista por causa de uma dor de dentes intensa, o dentista vai olhar para a sua boca e dizer: os seus dentes estão bem, é um problema cardíaco. Vá ao hospital o mais rápido possível. Muitas pessoas salvaram as suas vidas por terem dito isto. Isso ocorre porque os nervos do coração e os nervos da mandíbula estão interligados. Lembre-se disso. Se sentir dor no peito e dor na mandíbula e no ombro, este é um sinal de emergência muito urgente do coração, a pedir ajuda. O segundo sinal, este é o mais assustador: infarte do miocárdio silencioso. Especialmente para idosos que tomam medicamentos para a diabetes e pessoas com mais de 75 anos, parem tudo o que estão a fazer e ouçam com atenção. Essas pessoas têm os nervos do coração enfraquecidos, por isso não sentem dor no peito mesmo quando os vasos sanguíneos estão bloqueados. Então, qual é a causa? Por que estou tão cansado hoje? Não tenho apetite e estou com falta de ar. Parece uma constipação forte. Se não sentir dor no peito, mas de repente sentir falta de ar e desmaiar continuamente, para pessoas com diabetes, isso pode ser um sinal perigoso de um problema cardíaco grave. E finalmente, o terceiro sinal é quando a intuição humana é por vezes mais precisa do que a tecnologia médica. É uma sensação intensa e inexplicável de ansiedade e medo. As pessoas que realmente experimentam isso costumam dizer: o meu peito sentiu-se apertado e de repente tive uma sensação assustadora de que algo terrível ia acontecer. Se não está a fazer exercício ou a ver um filme de terror, mas de repente sente arrepios nas costas e uma sensação inexplicável de ansiedade, isso não é uma doença mental. O instinto do corpo está a alertar urgentemente o cérebro de que o seu coração está prestes a parar, que precisa de ser salvo. Já experimentou algo semelhante, mesmo que seja apenas uma dor na mandíbula ou um medo inexplicável? Se sim, por favor, deixe um comentário com apenas 2 letras, sim. Ou, o meu avô esteve a trabalhar, pensei que estava farto. Pode escrever algo assim. Uma linha da sua experiência será uma referência valiosa, salvando a vida de muitas pessoas que leem este artigo. Por favor, deixe-o como se estivéssemos a ajudar uns aos outros. Mas, senhor, espere um momento. Por favor, ouça-me. Os sintomas que acabei de mencionar são uma emergência imediatamente antes de o coração parar. O que aconteceria se o seu corpo lhe enviasse um aviso um mês antes de ter um ataque cardíaco, dizendo que ele pararia um mês depois? O que aconteceria se pudesse saber agora, apenas olhando para os seus pés, sem ter de ir ao hospital? Por favor, puxe as meias que está a usar agora. Essa é uma evidência crucial que pode salvar as nossas vidas. Se ignorar isto, vai arrepender-se tanto que vai querer bater no chão. Agora, já alguma vez olhou para as suas meias? Há marcas claras das meias nos seus tornozelos que não desaparecem mesmo depois de as tirar? Ou os seus sapatos estão tão apertados que não consegue calçá-los à noite? Se apenas pensa: "Oh,
Devo ter andado muito hoje. E ignora. Devo estar a envelhecer, então tem sorte. Está a ler este artigo. Esse inchaço pode não ser apenas necessário. Pode ser o sinal de alerta mais fiável de paragem cardíaca, predizendo-a um mês antes de ocorrer. Este é um sinal que foi confirmado repetidamente em muitos casos. Pessoas que geralmente se sentiam bem, de repente experimentam inchaço nos pés e tornozelos sem motivo aparente. O que isto significa? Inchaço nos membros inferiores significa que há sinais de problemas com a função cardíaca. Então, qual é a relação entre os pés e o coração? O que é o coração, meu idoso? É uma bomba que faz circular o sangue por todo o corpo. Quando a função cardíaca diminui, esta capacidade de bombeamento também enfraquece. Então, onde é que isso se manifesta primeiro? No lugar mais distante do coração e mais próximo do chão, os pés. Como a bomba está fraca, o sangue que desceu para os dedos dos pés não pode ser bombeado de volta. Por isso, o sangue estagna abaixo e causa inchaço nos pés. Numa casa, isto é como uma bomba de depósito de água no telhado que avaria, fazendo com que a água transborde para a cave. Certo, vou ensinar-lhe como verificar agora. Por favor, siga as instruções. Conhece a parte carnuda e plana na parte interna da canela? Pressione-a firmemente com o polegar por cerca de 10 segundos. Se a parte carnuda voltar imediatamente à sua forma quando soltar, é normal. No entanto, se a marca que fez permanecer e ficar côncava, como se tivesse pressionado massa, e se a marca não voltar mesmo após 10 ou 20 segundos, este é um sinal a que realmente precisa de prestar atenção. O termo médico para este fenômeno é edema concacifo. Também pode ocorrer quando os seus rins não estão a funcionar bem, mas o seu rosto e as suas mãos podem inchar. Se tudo o resto estiver bem, mas apenas os seus pés e gêmeos incharem e não desaparecerem quando os pressiona, não há problema. Este é um sinal de socorro do coração, enviando um sinal ao nosso dono de que o coração está exausto e precisa de ajuda imediata. Não é hora de ir a um ortopedista ou a uma clínica de medicina tradicional para acupuntura. Deve ir a um cardiologista e fazer um ecocardiograma. Apenas esse exame decidirá a sua saúde nos próximos 10 anos. Estes são os sinais que o coração envia um mês antes e imediatamente antes de parar. Mas a vida de um idoso é difícil. Se, sem qualquer aviso, um membro da família desmaiar de repente à sua frente, o que fará? Vai apenas ligar para o serviço de emergência e esperar que a ambulância chegue? Nessa altura, já é tarde demais. Já é tarde demais. Nesses 10 minutos, até a chegada da ambulância, o facto de fazermos ou não, isto irá decidir se o meu familiar vive ou nunca mais será visto. Vou revelar agora o método de resposta de 4 minutos para reiniciar o seu coração e aumentar as suas hipóteses de sobrevivência. Primeiro, deixe-me dar-vos a resposta medicamente mais precisa para o trabalho de casa que prometi na página 1. Estão sozinhos e a sentir os sinais de alerta de um ataque cardíaco. Não tossem. O que devem fazer nos próximos 5 segundos? Muitas pessoas fazem isto errado. Dão um murro no peito. Tossir. Absolutamente não façam isso, meus idosos. Chocar eletricamente um coração que ainda está a bater pode perturbar o ritmo cardíaco, podendo fazê-lo parar. Nunca faça isso. Lembre-se destes 4 passos quando estiver sozinho. Mas se ainda assim decidir fazê-lo, ligue hoje aos seus filhos e prepare 2 coisas. Primeiro passo de preparação. Registre uma chamada de emergência 112. Diga aos seus filhos: registrem o histórico médico dos pais e a palavra passe da porta da frente no serviço de chamadas de emergência. Dessa forma, mesmo que os pais não consigam falar, os paramédicos abrirão a porta e entrarão na casa. Segundo passo de preparação. Instale o SOS no seu telemóvel. Vá às definições do seu smartphone e procure o menu de segurança e emergência. Ative a função SOS lá. Sem olhar para o ecrã, basta carregar no botão lateral 5 vezes e o telefone fará automaticamente um relatório. O nome do menu pode ser ligeiramente diferente dependendo do modelo. Por isso, lembre-se de verificar com os seus filhos hoje. Supondo que os 2 pontos anteriores estão corretos, eis o que deve fazer quando tiver sintomas. Primeiro, carregue no botão lateral do telefone 5 vezes. Estou com dor no peito. Tire o telefone do bolso e carregue no botão lateral 5 vezes. Isto irá ligá-lo ao 112. Se já tiver registrado a chamada de emergência, não precisa de dizer nada. Basta deitar o telefone no chão e colocá-lo em modo alta voz. Segundo, só deve tomar medicação se as condições o permitirem. Se tiver angina de peito, tome nitroglicerina. Absolutamente não tome em pé. Desmaiará. Sente-se ou deite-se
e coloque o medicamento debaixo da língua até dissolver. E para os homens, se estiverem a tomar medicamentos para disfunção erétil como o Viagra ou medicamentos para a próstata, tomar estes medicamentos pode baixar a pressão arterial e causar problemas graves. Absolutamente não. Se tiver aspirina, só deve tomá-la com a permissão de um médico. Se não tiver úlceras de estômago ou alergias, não peça água. Basta colocar um comprimido num copo, mastigá-lo até virar pó e depois engolir. No entanto, se tiver uma dor de cabeça intensa ou gagueira, não tome aspirina, pois pode ser um sinal de hemorragia cerebral. Mesmo que o seu médico lhe tenha dito para não a tomar, nunca deve tomá-la. Terceiro, rasteje para abrir a porta da frente. Mesmo que já tenha registrado a palavra passe para a chamada de segurança, desative o dispositivo de segurança por precaução, rasteje até a porta, destranque-a e deixe-a ligeiramente entreaberta. Quarto, levante a parte superior do corpo e recoste-se o mais confortavelmente possível. Muitas pessoas cometem o erro aqui, deitar-se com as pernas levantadas. Não, isso só é correto quando se está a desmaiar. Levantar as pernas quando se tem dor no coração fará com que o sangue se acumule no coração, tornando a dor ainda mais intensa. Basta encostar-se a uma parede ou sofá e sentar-se com as costas ligeiramente inclinadas para trás. Esta é a posição mais confortável para respirar. Essa é a resposta correta. Não se force a deitar. Mantenha a parte superior do corpo ligeiramente direita. Relaxe o máximo possível e espere. Esta é a única posição que alivia o fardo para o coração. Em resumo, instale o botão SOS para chamadas de emergência hoje. Pressione o botão 5 vezes para um relatório automático. 2 vezes, receba cerca de 10 infrações. 3 vezes, abra a porta. 4 vezes, recoste-se com a parte superior do corpo na vertical. Esta é a opção que maximiza as suas chances de sobrevivência, evitando comportamentos clinicamente perigosos. Agora, o idoso já chamou a ambulância e deixou a porta da frente aberta. Mas por vezes, alguns idosos impacientes dizem: "Oh, quanto tempo mais vamos esperar, ambulância? Vou conduzir mais rápido, ou não quero fazer barulho. Então vamos apanhar um táxi em silêncio. Serei direto. O momento em que se senta ao volante pode ser a decisão mais perigosa da sua vida, e o momento em que entra num táxi está a colocar o taxista numa situação muito difícil, porque um ataque cardíaco não chega sem avisos. Pensa que consegue lidar com isso agora, mas se estiver ao volante e 5 minutos depois o seu coração parar de repente no meio da estrada, a autoestrada ou o cruzamento tornam-se um caos, e o idoso perde a consciência enquanto o pé ainda está no acelerador. Isto não é apenas um problema de uma pessoa idosa. É um grande perigo de trânsito que ameaça a segurança de pessoas inocentes. De facto, há demasiados casos em que as pessoas conduzem até ao parque de estacionamento do hospital, desmaiam enquanto estacionam e causam acidentes graves. Não conseguem esperar alguns minutos e perdem o tempo de ouro. E um táxi? Não conduzo. Isso não está certo. Um taxista não é um médico. O que pode um taxista fazer quando o coração de um idoso para no banco de trás? Não conseguem ver para trás porque estão a conduzir, e o condutor pode entrar em pânico e causar um acidente secundário. Deve sempre chamar uma ambulância, aconteça o que acontecer. Há um mal-entendido entre os idosos. Será que uma ambulância é apenas um táxi que nos leva ao hospital? Absolutamente não. Uma ambulância do 112 é uma sala de emergência móvel. No seu interior tem um desfibrilador que fornece impulsos elétricos para reiniciar o coração se este parar. E um paramédico especialmente treinado senta-se ao seu lado, monitoriza o seu ritmo cardíaco e administra-lhe qualquer medicamento necessário até chegar ao hospital. Sabe qual é o mais importante? Se conduzirmos nós próprios, temos de esperar na recepção das urgências, perguntando: o que é que se passa consigo? Mas o 112 é diferente. Dentro da ambulância, já estamos ligados por rádio à sala de emergência do hospital. Estamos a chegar com um paciente de cerca de 70 anos com suspeita de infarto do miocárdio. Preparem-se para o tratamento de emergência. Entraremos em contato convosco com antecedência. Assim que chegarem ao hospital, serão admitidos e irão diretamente para a cama do hospital onde o médico está à espera. Esta diferença pode alterar completamente o resultado, seja vida ou morte para os idosos. Por isso, mesmo que pensem que estão bem, não fiquem complacentes. O coração pode parar a qualquer momento. Por favor, não se mexam, fiquem parados, mantenham a parte superior do corpo reta e esperem um dia. Essa é a forma de proteger a vossa família, os outros
e, acima de tudo, a vossa própria pessoa. Agora, idosos, esta é uma história realmente importante. Acabou tudo apenas porque foram às urgências, fizeram uma cirurgia com sucesso e tiveram alta? Não. Os nossos vasos sanguíneos são como tubos de água. Mesmo que desentupam um tubo enferrujado, o que acontece se continuar a deitar água com sedimentos, ficará rapidamente entupido novamente. Não há realmente nenhuma cura para isso. Muitos idosos tomam ômega 3 caros e ginseng para manter a saúde dos vasos sanguíneos. Tudo isso é bom, mas se os mantiver na boca, serão inúteis. Isso é como deitar veneno na água. Não é a bifana, o pior culpado de danificar os vasos sanguíneos, mas sim a água açucarada que bebe. Alguém diz que não bebe Sumol ou Coca-Cola, certo? Não estou a falar de bebidas gasosas. Estou a falar de sumos de fruta e cafés doces que os idosos bebem para a saúde. Especialmente os sumos de fruta feitos com maçãs e laranjas espremidas. Bebes de uma vez, pensando que é bom para a saúde. Mastigar fruta é um tônico para a saúde, mas espremê-la em casa e beber é apenas uma bomba de açúcar. A fibra desapareceu completamente, deixando apenas água com açúcar. Assim que bebes, o teu nível de açúcar no sangue dispara. O que acontece ao teu sangue? Torna-se pegajoso, como xarope de açúcar. Esse sangue pegajoso irá aderir às paredes dos vasos sanguíneos, causando inflamação e acabando por bloqueá-los. Se tiver sede, beba água. E embora uma chávena de café por dia seja considerada medicinal, as pessoas que bebem regularmente 5 ou 6 chávenas devem considerar que estão a deitar açúcar nos seus vasos sanguíneos, transformando o seu sangue num lixão. Então, o que deve comer exatamente? Não precisa de comer nada caro. Se for ao mercado, encontrará muitos tônicos. A cebola é um excelente limpador, ajudando a remover a gordura dos vasos sanguíneos. No entanto, ao comer cebola, está a deitar fora a melhor parte. A parte branca da cebola é certamente boa. No entanto, o verdadeiro ingrediente de limpeza dos vasos sanguíneos, a quercetina, encontra-se na casca da cebola, que costumamos deitar fora em quantidades 60 vezes maiores do que na parte da carne. A partir de agora, ao cozinhar cebola, nunca deite fora a casca exterior. Lave-a bem, seque-a e ferva numa chaleira como faz com chá de cevada. Vê como fica um vermelho vivo. Este é um chá natural de limpeza dos vasos sanguíneos que purifica o corpo. Em algumas aldeias antigas de Portugal, o chá de casca de cebola tem sido um hábito alimentar há muito tempo. O chá de casca de cebola, que custa menos de 10 cêntimos, pode ser um tônico precioso para os vasos sanguíneos dos idosos, não diferente de suplementos de saúde que custam centenas de euros. Em suma, é isto. Primeiro, reduza o consumo de sumos de fruta ou café para evitar coágulos sanguíneos. Segundo, cuide dos vasos sanguíneos, fazendo chá de casca de cebola. Apenas seguindo estas instruções, os vasos sanguíneos dos idosos agradecerão e continuarão a bater de forma saudável por mais 10 ou 20 anos. Agora, se já teve cuidado com o que come, tenha cuidado com isto ao tomar banho. Um dos locais onde os idosos costumam sofrer ataques cardíacos ou derrames devido a choque agudo no inverno é a casa de banho. Por quê? Porque tenta aquecer o corpo com água quente quando está frio. É essa diferença de temperatura que é a principal culpada de atacar os nossos vasos sanguíneos. Pense nisso. A sala está quente, certo? Mas o que acontece assim que abre a porta da casa de banho? Uma corrente de ar frio atinge-o. Gelado, certo? Nesse momento, os nossos vasos sanguíneos contraem-se imediatamente para combater o frio. A pressão arterial dispara. Então, o que acontece a seguir? Quando tira a roupa e entra numa banheira de água quente? Os vasos sanguíneos que estavam contraídos de repente dilatam-se. Esta mudança abrupta pode fazer com que a pressão arterial dispare, interrompendo o fluxo sanguíneo para o coração e o cérebro, podendo levar a uma situação realmente perigosa. O termo médico para este fenômeno é choque térmico. Isso é especialmente benéfico para os idosos, que gostam de tomar banho em água quente. Mas assim que se levanta e diz: "Oh, que bom!", o sangue desce para as pernas, reduzindo a quantidade de sangue que chega à cabeça e ao coração. Isso pode levar a um derrame, causando lesões graves, ou até mesmo uma situação de risco de vida. Esta é a origem dos acidentes por queda na casa de banho. A partir de agora, ao tomar banho, siga estas 3 regras. Apenas fazendo isso, evitará acidentes. Primeiro, aqueça a casa de banho como uma sauna. Antes de tirar a roupa, ligue a água quente do chuveiro e borrife o chão da casa de banho por 1 minuto. Isso criará vapor e aquecerá o ar da casa de banho.
Reduzir a diferença de temperatura entre a sala e a casa de banho ajudará a proteger os vasos sanguíneos do choque. Segundo, nunca tranque a porta da casa de banho. Tranca a porta e vai tomar banho por vergonha, com medo que os seus familiares vejam, certo? Se desmaiar lá dentro, só o facto de abrir a porta leva muito tempo. Enquanto isso, um tempo precioso passou. Por precaução, não tranque a porta da casa de banho e informe sempre os seus familiares que vai tomar banho antes de sair. Terceiro, ao sair da banheira, faça-o como uma tartaruga. Ninguém o está a perseguir. Ao sair da banheira, agarre-se à parede ou a uma barra de apoio e levante-se devagar, muito devagar. Crie o hábito de se levantar a meio, respirar fundo e só depois se levantar completamente. Esta pausa de 3 segundos ajuda a proteger o cérebro e o coração dos idosos. E uma última dica. Ao tomar duche, em vez de despejar água quente de repente sobre todo o corpo, é mais seguro familiarizar-se gradualmente com as partes do corpo como os pés e as mãos, as partes mais distantes do coração. Agora está a sinalizar ao seu corpo que a água quente está a entrar. Dessa forma, o seu coração não será surpreendido. Agora, meu idoso, vou terminar com uma informação extremamente valiosa. Ouvindo a minha história hoje, talvez esteja preocupado. E se os meus vasos sanguíneos estiverem bloqueados, mas se for a um hospital grande e pedir para fazer uma ressonância magnética cerebral ou uma tomografia computadorizada cardíaca, quanto custará? Pode facilmente custar centenas ou até milhares de euros. Antes de fazer exames caros, há uma forma muito barata e simples de verificar o estado dos seus vasos sanguíneos na clínica de medicina interna local. Tire o seu bloco de notas. São apenas 6 letras. Ultrassom carotídeo. O que isso significa? Conhece a área ao lado do pescoço onde o nosso pulso bate? Essa é a artéria carótida, a via expressa para o cérebro e o coração. Basta aplicar gel aqui e usar uma máquina para esfregar, e pronto. Não é doloroso e é feito rapidamente. O preço é cerca de 10 minutos em comparação com uma ressonância magnética, por isso é muito acessível. Por que os médicos gostam tanto deste exame? Porque os vasos sanguíneos do pescoço são uma janela para o sistema vascular do corpo. Se as paredes dos vasos sanguíneos do pescoço estiverem espessadas ou bloqueadas por substâncias nocivas, isso pode significar que os vasos sanguíneos do coração e do cérebro também estão bloqueados. Portanto, antes de fazer exames caros, vá a um hospital local e peça ao seu médico para fazer um ultrassom carotídeo. Este é o segredo para proteger a sua saúde de forma inteligente. Agora, falamos de algumas coisas realmente assustadoras hoje, mas também há muitas coisas importantes. Mesmo que se esqueça de todo o resto, lembre-se destas 4 coisas. Primeiro, diga aos seus filhos para registarem o 112 e o botão SOS no seu telemóvel. Segundo, se tiver dor no peito, carregue no botão 5 vezes e segure a aspirina com as 2 mãos. Terceiro, deixe a porta da frente aberta e espere confortavelmente numa posição sentada com as costas direitas. Quarto, nunca conduza e chame uma ambulância 9 vezes por dia. Por que estou a resmungar tanto consigo? Diz que quer manter-se saudável? Sim, é verdade. Mas sabe qual é o maior legado que pode deixar para os seus filhos? Não é dinheiro nem terra. É o facto de os seus pais estarem saudáveis e seguros para que possa trabalhar confortavelmente. É um presente mais precioso do que milhares de milhões de euros para os nossos filhos. Agora, vou terminar o artigo de hoje com uma promessa pela saúde dos idosos. Deixem uma oração por si mesmos na secção de comentários. Por exemplo, certamente terei uma vida saudável. Ou, que toda a minha família esteja segura. Apenas escrevam uma frase assim: as palavras têm poder, e as vossas palavras tornar-se-ão realidade exatamente como as escreveram. Espero sinceramente que todos os que deixarem um comentário aqui estejam saudáveis e livres de qualquer doença neste inverno. Este é o meu canal, a apoiar a longevidade saudável dos idosos em Portugal. Voltarei na próxima vez com mais informações úteis para ajudar os idosos a viverem mais tempo. Neste artigo, aprofundamo-nos nos aspectos mais cruciais da prevenção e resposta a ataques cardíacos, especialmente para idosos que vivem sozinhos. O Dr. Miguel Silva enfatizou os perigos de conceitos errados comuns, como dar um soco no peito durante um ataque cardíaco, e forneceu orientações médicas precisas, práticas e fáceis de aplicar. Os pontos-chave a reter incluem: reconhecimento precoce dos sinais. Nem todos os ataques cardíacos se manifestam de forma dramática como nos filmes. Sintomas como desconforto abdominal, suores frios,
dor irradiada para o ombro e mandíbula, ou uma sensação inexplicável de ansiedade podem ser avisos cruciais. Para diabéticos ou pessoas com mais de 75 anos, o infarto do miocárdio silencioso é um perigo particular que exige atenção a sintomas como falta de ar e fadiga incomum. Preparação: configurar a função SOS no telemóvel e registrar as informações médicas no serviço de emergência 112 segundo passos preventivos essenciais que podem salvar a sua vida em momentos decisivos. Ações corretas em caso de emergência: se suspeitar de um ataque cardíaco, nunca tussa nem se dê um soco no peito. Em vez disso, ligue imediatamente para o 112. Tome a medicação conforme indicado, se tiver, abra a porta e mantenha uma posição sentada confortável e direita enquanto espera por ajuda. Evitar comportamentos perigosos: não conduza você mesmo para o hospital, nem apanhe um táxi se estiver a ter sintomas de ataque cardíaco. Uma ambulância do 112 não é apenas um meio de transporte, mas uma unidade de cuidados intensivos móvel que fornece assistência médica de emergência no local. Manter a saúde vascular: evite bebidas açucaradas, como sumos de fruta embalados e cafés doces. Em vez disso, inclua alimentos bons para o coração, como cebolas, sendo a casca da cebola, em particular, rica em quercetina que ajuda a limpar os vasos sanguíneos. Cuidado ao tomar banho: o choque térmico na casa de banho é uma causa comum de ataques cardíacos ou derrames em idosos. Aqueça a casa de banho antes de entrar, não tranque a porta e mova-se lentamente ao sair da banheira. Exames de saúde regulares: uma ecografia carotídea é um exame simples, não invasivo e acessível para avaliar o estado dos vasos sanguíneos, ajudando a detectar precocemente os riscos cardiovasculares. Ao seguir estes valiosos conselhos, não só protegemos a nossa própria saúde, mas também damos tranquilidade aos nossos familiares e entes queridos. A saúde é um bem inestimável, e cuidar proativamente de nós mesmos é o maior presente que podemos oferecer às futuras gerações. Agradeço sinceramente por dedicar o seu tempo a ler e absorver estas informações cruciais. O Dr. Miguel Silva e o meu canal estão sempre empenhados em fornecer conhecimentos médicos úteis para o acompanhar no seu caminho para uma vida saudável e feliz. Até ao próximo artigo.